nós vamos falar dos momentos defensivos dentro do procedimento do júri. Deve ter falado, esse cara está maluco, né? Esse cara deve estar louco, né? O que momentos defensivos? O povo deve estar olhando. O que esse cara vai falar? O que é isso, né? Isso eu aprendi nesses 26 anos de tribuna. São 26 anos de tribuna, assim, na porrada, no cacete, sabe? Na porrada, no cacete. Como você disse, né? Eu tenho quem me ame, quem me odeie, quem... Mas eles não podem falar uma coisa, que eu não estudo os meus processos e que eu não defendo com unhas e dentes os meus clientes e as minhas convicções do plenário. O fato é que esses 26 anos de tribuna, que não foi assim, eu nunca deixei a tribuna para fazer nada. Eu vivi da tribuna, eu me alimentei da tribuna, eu aprendi com a tribuna e continuo aprendendo, porque a gente aprende a todo instante, a todo momento, continuo aprendendo, e de lá eu tirei vários ensinamentos, e dali eu continuo aplicando. Por exemplo, o que eu sempre digo, né? Tanto para alunos quanto para aqueles que estão perto de mim, aprendendo o que é ser um tribuno, aprendendo. O tribuno ele não é aquele cara que vai definir naquela 1h30, e sei quando muitas vezes 2h30, quando você tem 2 réus, vai lá e define. Não é o sujeito que fala, você para fazer justo tem que falar bem. Você também tem que falar bem. E eu vou um pouco além disso, né? Você também tem que ser advogado, porque ser advogado é ter capacidade postulatória de você poder fazer isso. Mas o ser advogado é uma ciência afim daquilo que você vai vivenciar dentro da tribuna, né? E você tem fases procedimentais, você vai ter ali, a grosso modo, você vai ter 3 momentos procedimentais / processuais, que seriam o inquérito, a fase pré-pronúncia e o pós-pronúncia, né? Que incluindo nessa outra fase o plenário. Eu digo que existem os momentos defensivos dentre essas 3 fases, né? E quais são esses momentos? Esses momentos são aqueles em que você, recebendo o caso, quando você recebe ele um recém-nascido, em fase de inquérito, em caso em que você se debruça, estuda o inquérito, e que você... assim, a maioria faz? Deixa que esse inquérito transcorra com naturalidade. Agora, o pessoal tem se preocupado mais com o contraditório dentro de um inquérito, né? O pessoal tem falado muito em investigação defensiva, algo que eu faço há muitos e muitos e muitos anos. Posso dizer que há 2 décadas eu faço investigações defensivas. Engraçado que a gente já fazia isso há 20, eu tenho 25 para 26 anos também. A gente já fazia isso, mas não tinha um nome, né? Não tinha um nome, né? Não tinha um nome. Eu acho que essa rapaziada jovem, ela conceituou muito bem, né, aquilo que a gente já vinha fazendo. Eu lembro que, falando com o Gabriel Bulhões, esses tempos, ele passou uma semana aqui em Curitiba e nós convivemos e passamos o aniversário dele aqui. E ele é um gênio da investigação defensiva, um menino aplicadíssimo, estudioso. E eu disse, Gabriel, você está falando comigo aqui, cara, e eu estou viajando 18 anos atrás, quando eu estava lá nos cantões do Maranhão, Jader, pegando fotocópia, assim, Passo do Lumiar, tal, e eu dizia o seguinte, olha, eu pegando ali tudo que dizia emasculado, que vê esse palavrão, eu peguei o caso dos emasculados de Altamira para defender, né, a Valentina de Andrade, então seria a bruxa que representava o demônio na Terra, segundo a acusação, e matou 41 crianças. E eu pegava processos, porque eu peguei essa fase emasculados, ia para o dicionário, né? A internet era quase que a lenha, né? Tinha uma internetinha no hotel inteiro, né? A gente tinha no escritório, sei quando muito, uma internet de escada. Eu peguei aquela frase emasculados. O que é emasculado? Eu peguei um dicionário de medicina legal, emasculação, né? A extirpação do órgão masculino, caso dos emasculados. E fui trabalhar, e começo a trabalhar me jogaram nesse júri, e eu faço, então, instintivamente, uma peregrinação ali pelo norte do país, nos casos que existiam essa emasculação. Comecei lá com um processo e fui pegando de um que mencionava o outro, de informação, dizendo que eu era de uma ONG, reunindo elementos para condenar aquela bruxa que ia ser julgada lá em Belém, no Pará. E as portas se abriam para mim, né?
Se eu falo que eu sou da defesa, não tem nada, né? Era até processo concluso do gabinete da juíza, vinha para minha mão, eu tirava aquela fotocópia e eu fui instruindo esse processo. Fiquei 40 dias nessa peregrinação, assim, causticante, né? De fórum em fórum, aquele calor, aquela coisa sofrida da fotocópia, e compus ali, na época era o 475, não era o nosso 479, né? Eu junto isso e vou para o júri. E consegui explicar, né? Consegui colocar assim, na cabeça do cidadão jurado, depois de 19 dias, que aquilo era obra de um pedófilo sádico, matador em série, que assinava o seu crime com a emasculação, e não era obra de Satanás. E absolvi a bruxa, né? Absolvi a bruxa. E daí cometi o maior pecado do mundo, né? Tive o carro apedrejado e quase fui assim assassinado ali depois no Tribunal de Belém. Isso em dezembro de 2003. E foi um caso muito marcante, vai virar até série agora na Globoplay, emocionante, e que ali se praticou assim a advocacia, as fases procedimentais. E a gente vem aprendendo desde então e vem criando, artesanalmente, criando meios e modos de você poder se defender. Hoje você tem uma acusação muito mais agressiva, né? Você tem uma acusação que ela já vem com mídia junto, ela vem com mídia social junto ainda, e você tem que defender, você tem que saber defender, né? Você tem que saber defender. Então, assim, o que é essa minha conceituação, esses momentos defensivos dentro das fases processuais? A gente tem o primeiro momento, nós temos o inquérito policial, né? Nós temos a narrativa, mas eu quero primeiro entrar na primeira fase, a pré-pronúncia, para a gente mais ou menos entender, Jader, porque está na fase de pré-pronúncia, eu te digo, a experiência tem me mostrado, assim, fase de pré-pronúncia para mim, eu pouco falo, tá? Eu pouco falo nela. Ali é o momento da acusação angariar indícios de autoria e de materialidade. Sei quando muito eu vou eleger alguns pontos, por exemplo, tem que produzir ali, tem que explorar uma prova pericial, eu vou explorar essa prova pericial, eu vou ali judicializar um ponto ou dois, mas eu não vou me mexer muito. Eu creio que nessa fase, quanto mais você se mexe, mais você se embola, né? Diferente do que a grande maioria faz, né? Que coloca toda a sua tese ali, exaure todo o elemento de convicção naquele momento. Tudo isso, né? O advogado tem que entender que esse momento defensivo, nessa fase processual, ela pode gerar uma pronúncia. E na pronúncia, você vai ter um juiz que vai enfrentar todo aquele tema. E, via de regra, ele vai rebater tudo aquilo porque é obrigado a fazê-lo. E pode ter um acordo que venha também rebatendo com muito mais força isso. E se você pegar um juiz mal intencionado, ele vai escrever ainda sentença de pronúncia. E é a única peça que fica na mão do jurado. Então, você tem que tomar... Eu tomo muito cuidado nessa primeira fase.